Boa noite, meus caros irmãos, telespectadores da Rede Amigo Espírita. Estamos no ar com mais um Página Aberta. Hoje o tema está dentro do Apocalipse, né? Emmanuel traz, né, essa visão, porque quando a gente pensa em Apocalipse, engraçado, Mary deu logo uma risadinha. Mas a gente sabe que a doutrina espírita fala do Apocalipse como uma forma muito amável, muito paterna da divindade de advertir seus filhos. E sem dúvida, como diz o título do Fonte Viva que vamos estudar hoje, que é o ponto 10, certamente nós vamos aprender bastante juntos hoje. Não é isso, Marilu? É isso. Boa noite a todos e todas, né? Com alegria que estamos mais uma vez juntos. Como Queiroz falou, hoje Emmanuel nos traz uma reflexão sobre um versículo do Apocalipse, que está no capítulo 22. Nós sabemos que o Apocalipse ele traz um conjunto de símbolos, né? E esses símbolos sempre traz um ensinamento. E no capítulo 22 é bem interessante, né? As revelações que são trazidas. Logicamente nós não vamos nos deter em falar sobre todas as informações, mas quem tiver a oportunidade de ler é Apocalipse, capítulo 22. O ponto que Emmanuel vai falar é o versículo 20. Mas nós vamos, só para nos pautar, né, para ter uma noção do que esse capítulo traz, não é? E no início, João vai dizendo, né, que mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, e de um e de outro lado do rio, estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nesses dois versículos, né, a gente fazendo uma analogia muito dos nossos dias, né, ele fala desse ciclo da vida, né, a fonte, a água da vida, né, que vem do trono de Deus. A gente poderia até dizer, Queiroz, a próprio mergulho do ser na vida, na encarnação, não é? Exatamente, reflexão a respeito das suas aquisições. Exatamente, né? Então, mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, né, ele vem falando que esta árvore da vida, ela produz frutos mês a mês. Se a gente for ver, 12, um ano, né? Então, a cada ano, mês a mês, essa árvore dá fruto. Então, trazendo para a gente quais são os frutos que nós estamos trazendo para a nossa vida a cada mês, a cada 12 meses, a cada ano, né? E ali, ele diz que as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, né, o testemunho. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Quando você está... veja só, quando ele diz, nas suas testas estarão o seu nome, quando você, o seu próprio rosto
está, né, no seu semblante a direção da sua vida, onde, como ele diz, na sua testa estará o nome do Cordeiro, né? Então, se você é um servidor de Jesus, no seu semblante vai estar justamente a mensagem que você está levando a todos. E verão o seu rosto, e ali não haverá mais noite, né? Se nós estamos no Cristo, nos seus ensinamentos, não haverá mais escuridão, não haverá mais dificuldades. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Você lendo isso aí, né, e a gente fazendo aquela reflexão, sinceramente, me perdoe as outras religiões, mas o Espiritismo, ele clareia com muita naturalidade, porque nem eu e nem você, pela convivência que a gente sabe que nós não somos aqueles teólogos, né? Mas a providência, a análise, a certeza, o que a gente vem aprendendo, enfim, com a doutrina espírita, só por esse trecho aí a gente tem uma luz de entendimento, não é? Verdade. Que foge, eu creio que qualquer princípio de teorização, mas sim uma questão de ter na íntegra a certeza da realização, que isso é muito diferente. Porque uma coisa é você agir como espectador, você observar, você achar bonito, você direcionar, né? E dar a sua opinião. E a outra coisa é você testemunhar de si mesmo o que a gente aprende na teoria, exercitando na prática. Obviamente, ninguém ainda está aqui em termos de angelitude, mas no caminhar para a humanidade, né, saindo da bestialidade para a humanidade, a gente sabe que os objetivos, porque olha que coisa linda, não precisará de lâmpada, tal. Aí a gente fica não entender por quê, né? A cristificação, esse processo evolutivo de tornar-se o Deus, como Jesus disse, de ser a luz do mundo, de sensibilizar a vida, a existência como o sal da terra, está em paz, né? Aquela paz não do mundo, mas a paz que o Cristo nos deixou. Então, veja como ganha dimensão, a abertura no entendimento o que o Espiritismo nos traz. É verdade. E outra coisa, Mero, como isso é gratificante. Porque nos aponta realmente que esse norte aí a gente não deve deixar de mão de jeito nenhum. Por isso que o tema é? Certamente. Emmanuel não tem por onde não. Os títulos dele são tinindo. É verdade. São na ponta mesmo do desmantelo dessa história. Então, continuando aqui, né, para a gente ir analisando essa parte. Então e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí ele agora faz uma, né, com relação a ele, e eu, João, né, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E aí ele vai continuando, trazendo outras questões, né? Realmente é um texto muito interessante para a gente analisar. Ele diz assim, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro. O que é selar? Né? Porque próximo está o tempo, ou seja, não feche, não esqueça, né? Porque próximo está o tempo.
E aí ele vai trazendo, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Lindo. Eu sou, e aí vem uma que eu achei muito forte, ele diz, eu sou, que na verdade a gente compreende que é o anjo que está falando com João, né, em seus sonhos. E diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Então, se somos bem-aventurados quando guardamos os mandamentos, né, de Deus, estamos dirigindo a nossa vida no caminho reto, nós entraremos nas cidades, ou seja, eu entendo assim, Queiroz, nós entraremos nas encarnações e encarnações pela porta. Certamente. Né? Mas ficarão fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecer estrela de amanhã. Né? Falando de tudo, né? E aí, chegando já próximo ao nosso versículo, que Emmanuel vai falar, ele diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, o chamamento de Jesus havia mergulhar, né, nesse caminho do bem, e ele está dizendo que a gente venha. Né? Que a gente faça o movimento. O nosso movimento. O nosso movimento, né? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Ou seja, se você utilizar dos ensinamentos do Cristo de forma equivocada, logicamente o que você plantar, você vai colher. Aí chega o nosso versículo, quando ele diz, aquele que testificar estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Lindo, não é? É fantástico. Eu fico pensando, né, outras pessoas sem um conhecimento espírita, lendo o Apocalipse, acho que estavam aqui batendo as pernas no medo, né, e não achando lindo, maravilhoso como a gente está tendo. Mas, como Deus é sempre amor, misericórdia e justiça, e Ele jamais abandona seus filhos, repito, pelo que a gente já aprendeu com a doutrina, o Apocalipse nada mais é do que a advertência de quem muito ama para aquele que ainda está no caminho, para que ele não se perca. Isso é o Apocalipse. E veja como Emmanuel ele vai buscando justamente nesse trilhar. O que ele buscou única e exclusivamente para começar o que está no Apocalipse 22, 20. Única e exclusivamente isso. Certamente cedo vem. Reticências. E se tem reticências, mais coisas virão. Aí Emmanuel começa. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, está falando de juventude, Mary. Está falando dos arroubos do espírito encarnado quando começa a experienciar os gozos terrestres, que geralmente são na fase jovem, de jovialidade. Por isso que esse texto aí ele é bem interessante para esse público em especial, né?
A atitude, Emmanuel continua dizendo, que lhes caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Isso é tão importante. É aquela história do agir sem refletir, do gozar, do experienciar, não importando as consequências que advirão. Por quê? Porque não dá valor ao tempo, não dá valor ao que vai surgir, ao que está se descortinando, ao que vai inevitavelmente ter que colher, não é? E só por esse trecho a gente vê como é fundamental a gente levar a evangelização para os nossos jovens. Pegar a criança, que hoje no movimento espírita, inclusive, já tem até a partir do bebezinho, né? A evangelização de bebês, que é algo assim fantástico, que é mostrar o Cristo como essa dimensão viva da vida, no apoio ao crescimento, ao desenvolvimento, como a integridade mais sólida possível para erguer, para fazer o indivíduo seguir, né? Então já o bebê, ele começando a ter essa visão, ele começando a descortinar, né, a base do evangelho que o Cristo trouxe, como uma certeza absoluta na formação da vida e do seu caráter, vai fazer uma diferença fenomenal. E aí, ato contínuo, o jovem, né, nos seus arrogos, naquele momento onde vai chegando a mutação que os hormônios trazem, né? Toda aquela sensibilização, o despertar da sexualidade que a glândula pineal, no ponto certo, começa a fazer vir à vida. Então, se a criança ela já está toda preparada, obviamente ela vai agir com muito mais valor ao tempo que está experienciando, as circunstâncias que vão inevitavelmente surgindo com esse despertar. Falar alguma coisa, Mera? Queiroz, muito interessante, né, esse primeiro aspecto que Emmanuel nos traz a refletir, né, nos mostrando as fases que nós vivenciamos nesse estadia, né, no planeta Terra. E quando ele vem dizendo, né, dias e noites são curtos para a intenção, em alegrias e aventuras fantasiosas, engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurece o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Então esse cuidado, né, dessa preparação, e nós vemos, Queiroz, também estamos num fenômeno, né, social, onde adultos estão adultescentes, né? Estão ainda vivendo... Gostei da expressão, adultescentes. Porque não são adultos e querem ser adolescentes, agindo como adolescentes, arriscando-se... Não vivenciando o amadurecimento, querendo retroagir, né? Isso. Desfavorecendo o tempo já vivido. Exatamente. Então, porque cada fase é preciosa e cada fase tem a sua grandiosidade, a sua grandiosidade. Né? Tudo tem um propósito, a infância, a adolescência, a juventude, a fase madura, né? O envelhecer, toda essas fases é para o nosso acordar espiritual, né? Então a gente vai se esquecendo e muitas vezes queremos preservar unicamente a juventude, como se unicamente a juventude, a fase jovem, de um corpo jovem, fosse a única fase de valor da vida. Fosse a fase de valor da vida, como se as demais, né, não tivessem o sentido. E a gente compreende que quanto mais a gente vai amadurecendo e se permite amadurecer, mais suave a gente vai ficando. E você vê como isso denota a falta de amadurecimento espiritual. Sim. A falta da vivência
do cerne do que é o espírito, não é? Porque aí fica essas ideias mirabolantes da vida espiritual e você vai se envolvendo em demasia com a parte do que é material, em detrimento do ser que é essência, que é espírito, que é luz, que é matéria, e aí você vai se perdendo nessa gama dos modismos que vão aí afora, justamente querendo, né, em tese, aflorar e fazer desenvolver essa deturpação mesmo. Por quê? Porque o que eles querem não é o bem-estar, na verdade não é o bem-estar do indivíduo, mas o favorecimento financeiro de tudo que você vai consumir para manter aquele status quo. Isso, exatamente. Não é aquela história do bem viver em essência, não. É do bem viver deixando a sua base financeira comigo, né? É esse detrimento, é essa coisa em detrimento da posse, do externo, do que está, do que é perecível, não do que é verdadeiro. Isso é algo profundo da gente analisar. Um texto postado, Queiroz, na Rede Amigo Espírita, né, do nosso amigo Jesus Carlos Pérez, traz uma reflexão muito interessante. Esse artigo ele postou em 21 de maio de 2013 e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Olha só o que ele diz, que o título, né? O grande néctar da vida é a possibilidade de realizar o divino que existe dentro de cada um de nós. Mas antes de tudo, porque isso aí vai fundamentar um ponto lá embaixo. Antes de você dar esse prosseguimento a essa leitura, que tem tudo a ver de fato, vamos prosseguir nessa perda de tempo que Emmanuel vai dizendo, na desvalorização do tempo vivido pelo indivíduo. Certo. Ele prossegue dizendo o seguinte: dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas, engodos, olha a palavra que ele usa, engodos mil da ilusão efêmera, lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Quer queira, quer não, essa ânsia de manter o corpo, de manter-se jovem, provocam muitos anseios. É porque não é uma questão do cuidar-se, né? Aí extrema vaidade. E a ansiedade de manter-se ainda numa juventude. Aí Emmanuel diz mais, viu? Infelizmente, essa estatística, né? O livro é dos meados de 1950, né? 47, 50 por aí, que é o Fonte Viva, mas continua muito atual, infelizmente. Mas essas estatísticas, elas têm que ser refletidas e mudadas. Justamente, mas como mudar isso? Pela ótica do que é essencial, que é a vida do espírito. Porque, olha o que ele diz, raras pessoas escapam de semelhante perda. Raras pessoas. Então, é uma estatística muito violenta de espíritos encarnados que estão perdendo tempo no que não se deve. E, por que não dizer, muitos outros também perdendo a vida inteira, a reencarnação, inclusive, justamente por não valorizar o que deve ser valorizado. Não é? Aí, ele prossegue agora, ele nos dá essa reflexão, nos traz esse arcabouço de pensar, aí vai fazer justamente agora do que é mais correto. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, perdeu um bocado de tempo, né? Depreciou sua energia, estragou o seu tempo precioso, suas oportunidades. Aí ela, quando chega na maturidade, não é a maturidade do corpo, não é a idade física e cronológica, é a maturidade mental. Porque, como você falou, como é o nome do termo, hein? Adultescentes. Adultescentes. Tem muitos adultescentes de 80 anos, de 30 anos,
de 40, de 50, ou seja, é atemporal, que não ainda adquiriram maturidade. E há outros até que a gente vê na juventude ainda, né? Graças a Deus já mostram a maturidade de um ser milenar. O contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Então ele diz, geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado. Apressado, porque ele vê que já não tem tempo a perder. Já perdeu demais. A conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Ou seja, ele nota que perdeu tanto tempo, objetivou tão pouco o crescimento, que ele tenta fazer desesperadamente o que tem necessário, mas o tempo passa, porque a gente sabe que o tempo não espera, né? Segue seu curso e ele literalmente atropela mesmo. Aí a pessoa se vê buscando, mas ela percebe que a própria semana que lhe serve para o desenvolver do trabalho é muito reduzida para o que ela ainda tem a realizar, para o que ela deixou de fazer e agora é oportuno não deixar de mão. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem. Isso aqui é fantástico, porque a vida realmente ela faz isso com a gente. Preste atenção, vou ler de novo. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Ou seja, a vida, nas suas estações cíclicas, ela sempre vai estar repetindo as situações, sempre vai nos atraindo para as bases necessárias para a realização, para aquela quebra do paradigma, aquela mudança do conceito, aquela base de verdadeira transformação e mudança. Infelizmente, só com o conhecimento de si mesmo, né, ele vai adquirir essa força de ir além. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, morreu. O termo da romagem chegou ao limite do corpo. A morte o surpreende, do corpo o surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem lhe que seja dado recuperar os anos perdidos. Porque ninguém nunca sabe o momento que a bendita chega, né? Eu só sei que ela chega. Não te embrenhes assim na selva humana. Advertência de Emmanuel. Despreocupado de tua habilitação à luz espiritual. Despreocupado de tua habilitação, vamos desdobrar a crase para ficar mais fácil de entender, para a tua luz espiritual, ante o caminho que é eterno. Diga aí. Muito bom. E o nosso amigo, ele começa, o texto é muito interessante, quem puder ler, Jesus Carlos, no amigo... Rei de Amigo Espírita. Deu um branco, Rei de Amigo Espírita. Então ele começa dizendo o seguinte: se fizessem essa pergunta a você, o que responderia? Não tenho nenhuma vontade de me iluminar. Meu único desejo é viver uma vida normal. Você pode me ajudar a ser simplesmente um ser humano? O que você responderia? Aí é a questão. O que ele diz? Com certeza a sua resposta seria: essa é a única coisa em que não posso ajudar. Ninguém pode querer ser simplesmente um ser humano,
sem se iluminar. Né? Porque estamos apenas de passagem por aqui. Você vai ter de continuar. Sua pergunta equivale a dizer que uma criança pode ser simplesmente uma criança ou um adolescente apenas adolescente? Sobre as hipótese alguma. Se alguém deseja viver a vida inteira como criança ou adolescente, será desajustado. Pois a vida tem várias fases e todos teremos de passar, querendo ou não. A única opção saudável da vida é aquela que o leva à direção à suprema compreensão. Ser um homem normal é somente uma pousada no meio do caminho e ninguém pode viver eternamente em uma pousada provisória, né? E aí ele vai dizendo... O homem normal no afã do que o mundo... Isso, exatamente. Né? Borrifa, vamos dizer assim. E aí ele vai fazer uma diferença, ele diz, quando observamos o estilo de vida das pessoas, podemos diferenciá-lo em 3 tipos diferentes: o homem animal, o homem humano e o homem divino. O homem animal vive para evitar a dor. Interessante. Sua motivação é garantir a sobrevivência e resolver seus problemas quando for ameaçado de punição. Por exemplo, aí ele coloca, é o funcionário que só melhora o desempenho quando sente medo de ser demitido. O empresário que faz mudanças necessárias na empresa quando se dá conta que está indo à falência. O marido que só trata bem a esposa quando percebe que está perdendo. O pai que decide dialogar com o filho quando descobre que ele está usando drogas. O adolescente que só estuda quando percebe que vai perder de ano. É aquela história, né? Não é a medicina preventiva como tem de ser, como deveria ser, né? Todo tipo de ação, digamos assim, terapêutica, no sentido de não possibilitar que a dor nem chegue. E aí ele diz, você já vai ao contrário, você faz, quando a dor chega, ou quando você está sentindo que o dano, ela está se avizinhando, aí você começa a agir pelo medo. Isso. Porque o homem animal, ele só garante a sobrevivência, né? Interessante essa reflexão. E aí ele traz viver como ser humano, significa mais do que isso, mais do que sobreviver, significa ter metas. As diferenças entre o indivíduo animal e o humano estão justamente no estabelecimento das metas e da visão de futuro que eles representam. O primeiro evita fumar porque tem medo de uma crise asmática. O segundo para de fumar porque sua meta é ter saúde e vida longa, né? Então, aí ele vai dando os exemplos. Melhorar o desempenho no trabalho pode ser uma versão animal, vivida porque apenas quer evitar a demissão. E uma visão humana proveniente da pessoa que quer galgar novos degraus na carreira, né? O aluno que busca estudar, ele quer um futuro melhor, né? O pai que conversa com o filho apenas por medo que ele use drogas é um homem animal, mas o pai que age dessa forma para criar uma amizade sólida e bonita entre eles é um homem humano. Eu tenho um objetivo, não tem só o prazer, né? Então, o ser humano atua motivado pela realização de seus objetivos. Toda ação tem um alvo mais atuante. Essa é a maneira de ver a vida, é uma grande conquista para muitas pessoas. O grande néctar da vida é a possibilidade de realizar o homem divino. Ele também está mostrando que cada fase... Etapas. A gente, até amadurecer. Chegar no homem divino, não é? Que existe dentro de cada um de nós o prazer de desenvolver a sua luz interior e realizar a beleza do seu ser, transformar o homem na mais sublime explosão de paz e amor. Quando alguém tem plena consciência da própria grandeza como ser humano, imprime a todas as ações mais ânimos, mais garra e mais satisfação. O homem divino desfruta o prazer da evolução. Ele só sabe viver em relação de amor com as pessoas.
Então as metas de sua alma concretizam-se como num passe de mágica. Muitas pessoas conseguem experimentar a força divina na vida profissional, na vida familiar, né? Então esse olhar, né, que podemos ver em que lugar nós estamos. Se estamos no homem ainda animal, se já estamos no homem humano, caminhando para sermos o homem divino, né, Queiroz? E é isso, certamente, que Emmanuel vai nos mostrar, que a gente não perca tanto tempo só na sobrevivência ou só na meta, mas que a gente busque o divino, né? Exatamente, né? E Mário Quintana, ele tem um poema chamado O Tempo, que é fantástico. Olha só a primeira frase de Mário Quintana: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Fantástico. Parece até que ele disse, né? Tu reencarnasse com a tarefa, né? Para fazer uma tarefa, para realizar da escola, coisa, né? Para fazer algo realmente com responsabilidade. Porque o que difere, né? As questões aí são justamente essas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia da vida, né? Porque a questão dos instrumentos, vamos dizer assim, que Deus nos faculta quando a gente vem para a reencarnação, sempre é naquele propósito do melhor para a gente. Não importa se nós já dificultamos digamos assim, de uma forma tamanha ou tanta que até o corpo venha com defeito, até o corpo venha com limitações. Mas até isso a divindade ela age como instrumento de libertação, como instrumento de misericórdia mesmo, amenizando o máximo que ela tem de amenizar, mas sempre para nos proporcionar um meio justo, adequado, eficiente acima de tudo, para a nossa transformação, para a nossa realização e, sem dúvida, nesse sentido, nesse caminhar, encontrar o que verdadeiramente nos interessa, agora de uma forma sólida, de uma forma perene, não transitória, não passageira, que é a felicidade, né? Porque quando a gente começa a agir nessa perda de tempo, nos descuidando nesses engodos, porque são engodos mesmo, não é brincadeira não, os caminhos, né, da experienciação pelo álcool, pelas drogas, né, o excesso mesmo da responsabilidade com relação ao comprometimento sexual, da troca dessas energias sublimes entre os seres, a promiscuidade, né? Não ter o cuidado, não ter o tato de trabalhar isso dentro de você, é provocar justamente possibilidades de cada vez mais dificultar o seu trajeto. E quando não, como a gente viu, perder a grande oportunidade que a vida está nos dando, né? De uma forma tão sublime, de uma forma tão maravilhosa. E nós, inclusive, que temos essa luz maior do que a doutrina espírita nos traz, a gente fica naquela faixa, né, Melry, de seres que receberam muito, não é? E se recebemos muito, muito mais nos será cobrado. Daí a questão de agirmos o nosso livre-arbítrio no detrimento da sua base espiritual mesmo, crescendo a ação da responsabilidade, crescendo a ação do refletir, utilizando naquele momento em que o animal ele se torna mais presente, porque ainda somos muito sombra, ainda representamos muito a questão da sombra nos instintos, né, que arrastamos milênios e milênios afora. Então, nesses momentos de reflexão, de intolerância, lembrar
daquelas lições tão singelas que Chico muitas vezes nos traz, como a questão da paciência, né? Pega um copinho d'água ali, faz de conta que a boca está cheia, se não tiver a oportunidade de pegar o copo e colocar mesmo, para provocar o silêncio, para provocar a falta de agir com irreflexão, silenciar, acabar com essa ideia de que o não enfrentar no sentido da violência é algo de covarde. Covardia seria justamente agir nesse afã, porque se a gente pensar de uma forma mais elevada, de uma forma mais espiritualizada, evitar situações de conflito, ausentar-se até para que a situação só possa ser resolvida quando ambos tiverem condições para resolver com calma, com paciência, com determinação e com senso. Isso sim é agir com responsabilidade, isso sim é agir com coragem, né? Porque a gente tem que usar os nossos contextos justamente no que estamos verdadeiramente aprendendo. Ora, se a doutrina é verdadeira, se a teoria é válida para a prática, por que apenas ficar naquela questão da admiração e não aplicá-la à nossa observância, à nossa conduta, à nossa realização de ser? Né? Uhum. E aí, você mais alguma coisa? E a gente tem, como o Mário Quintana fala, né? Hoje ela está mais caladinha, né? Mas vamos embora. Eu nunca falo, né? Hoje eu tive a oportunidade de falar mais, né? Eu não sei por que ela está rindo, viu? Aí Mário Quintana começa dizendo justamente no contexto, né? Quando ele fala do tempo, que a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa, ele nos lembra que quando se vê, já são 6 horas. Uhum. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Parece até que ele leu Emmanuel aqui, não foi? Para se inspirar e fazer isso aqui. É verdade. Se me fosse dado um dia, continua Mário Quintana falando, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Tem uma reticência aqui, eu acrescentaria das horas perdidas, das horas jogadas fora, né? Seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu a amo. Perdão, seguraria o amor. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu a amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Né? Na vida profissional tem que ter espaço para o lazer, para o indivíduo respirar um pouquinho e fazer algo que lhe dê prazer. Não é? Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Mário Quintana, né? Nessa contextualização de que não devemos jamais perder a noção de tempo em nossas vidas, né? E nós temos algumas interações aqui. A nossa irmã Marimeide, não é isso, Marimeide? Ela diz o seguinte: a doutrina espírita não dá esta visão, mas ela se pergunta, e aquele que não tem esta visão?
fico muito angustiada. A doutrina espírita nos dá a direção sublime, arrancando o véu das ilusões. Mas, minha querida, vamos transmutar essa energia da angústia para uma energia de esperança, para uma energia de otimismo, para uma energia de oração, com o poder de sensibilizar as pessoas, com o poder de interagir na luz em auxílio desses irmãos que ainda não oportunizaram melhor a luz que já está presente no mundo há mais de 150 anos. Não é? Até porque a doutrina está aí para todos. Para todos. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que cada vejam, no seu que momento ouçam. vai ter o seu despertar. Cada um no seu também, momento. né? Mas, fazendo a sua parte. e a gente vê, né, na missão do homem inteligente na Terra, a gente tem que aprender, a gente tem que refletir abertamente que deve ser justamente a de ter essa sensibilidade que você está tendo, Marimeire, de olhar para trás e procurar fazer algo, procurar socorrer, procurar interagir e agir no sentido de fazer vir também aqueles que estão na retaguarda. Não é? É o propósito do servir, é o propósito daquele que olha com o coração cheio de misericórdia, como Jesus diante da multidão no monte, olhou para a multidão e disse: eu tenho compaixão da multidão, misericórdia quero, sacrifício não. Essa frase do mestre diz tudo no tocante a essa base de esperança, de otimismo, de fé, de motivação que a gente deve ter e continuar em nossas vidas nesse afã gostoso que é a doutrina espírita, nessa maravilha que verdadeiramente nos inflama e nos apaixona no serviço que está à nossa disposição, não é? Ivan Berto diz o seguinte: a transição que se fala no Apocalipse vai justamente separar as pessoas que estão mudando das que estão insistindo nos erros. É a história do joio e do trigo, né? Mas sempre aquele que ama, né, Vanberto? Eu repito, sempre vai estar preocupado com o que fica na retaguarda e sempre vai agir com misericórdia, sempre vai agir com amor e, se for necessário, até pedindo para voltar, para ajudar com a sua energia, com o seu crescimento, a resgatar aquela alma querida. E isso é que é o sublime, porque o amor, ele não se perde, né? Ele só se multiplica, ele só engrandece, ele só cresce. E só nos traz essa dimensão cósmica do que a vida verdadeiramente é. Não é isso, doutora? Doutora Parte. E aí, né, chegamos no final do nosso trabalho com esse fechamento de Emmanuel, quando ele diz: não te embrenhas assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade. Olha o amor aí. Determinou o Senhor, fosse gravado pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente, cedo vem. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Então, depois dessa conversa, né, com certeza, né, Queiroz, pelo menos eu tenho certeza que você também, desses ensinamentos. Sinceramente, eu estou mais radiante do que quando entrei aqui. E a presença de vocês também tem tudo a ver com isso. Com certeza. Ok, meus irmãos? Esse aprendizado mútuo, essa interação, né? E essas informações, tanto da poesia de Mário, como do nosso irmão Jesus Carlos, e do nosso querido Emmanuel, trazendo aí o Apocalipse. Na pena maravilhosa de Chico, né? Veja quantos corações amorosos trazendo para nós
mensagens que nos faz ver o homem divino que somos e que a gente possa realmente deixar brilhar a nossa luz cada dia através do exercício do amor. Pois é, meus irmãos, sejamos o sal da terra, a luz do mundo, porque toda vez que a gente bater na porta, ela vai se abrir. Toda vez que a gente ir até Ele, nossos pesos, nossos pesares, as nossas dores e serão aliviadas. Não é isso? Então, meus irmãos, muito obrigado, grato mesmo, de coração aberto, por mais esse momento maravilhoso de aprendizado em conjunto. Muita paz, um beijo no coração enorme e até semana que vem, no mesmo horário, com mais um Página Aberta. Obrigado pela companhia de todos. Ficamos na paz.